aproveitar essa data de hoje, a gente vai estar falando sobre hipoteca judicial. Como garantir a sua execução de sentença e fazer valer o seu direito e receber o que lhe é devido. Então, a hipoteca judicial, ela é regulamentada, na verdade, pelo artigo 495 do Código de Processo Civil. E é uma ferramenta muito forte que, na verdade, a gente, às vezes, como advogado, esquece disso e deixa passar batido. O que o 495 do Código de Processo Civil diz? Dá uma lida no caput, Rogério, por favor, para poder a gente depois ir destrinchando. Eu acho que é legal fazer dessa forma. O artigo 495 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo da hipoteca judiciária. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Você tendo uma sentença condenatória para que se faça pagamento em dinheiro, ou, no caso ali, obrigação de fazer, revertida em prestação pecuniária, você pode pegar essa sentença e fazer valer e garantir o seu direito de recebimento. De que forma? Você vai pegar a sentença, levar ao cartório de registro de imóveis, aí a gente está trazendo essa questão também para a questão da hipoteca imobiliária, porque o nosso foco, o objetivo do canal é direito imobiliário. Então você vai pegar essa sentença, levar ao cartório de registro de imóvel através de uma simples petição da parte e protocolar para que seja averbada essa hipoteca na matrícula do imóvel para que seja garantida a execução. E isso, a vantagem de tudo isso é que você não precisa de um despacho judicial. Você está garantindo a sua execução para não ficar aquele famoso ditado: ganhou, mas não levou. Exatamente. Essa sentença tem um inciso 2 desse artigo, né, Alex, que eu vou ler, você faz o comentário, por favor, que diz o seguinte: ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor, ele poderá fazer essa constrição, certo? Sim, não só nesse sentido, mas também, mesmo que caiba recurso, esteja apelando, você pode fazer isso, porque isso nada mais é do que uma garantia de recebimento do que lhe é devido. Você vai garantir o recebimento no futuro de um crédito que você tem e aí esperar transitar em julgado para poder depois dar início à execução. Porém, no início da execução você já está com o patrimônio do devedor garantindo o seu recebimento. E aí é importante dizer o que acontece. Às vezes o cara tem uma condenação em primeiro grau, diante dessa condenação ele já vislumbra que dificilmente conseguirá reverter essa decisão. O que ele faz? Começa a dilapidar patrimônio. Sim. E aí, depois que ele dilapidou o patrimônio, você não tem mais pega para poder receber. E eu puxo mais ainda, não no caso de bem de família, por causa da questão da empenhorabilidade do bem de família. Mas vamos supor, trazer um exemplo de uma pessoa jurídica que tem um único bem, Sim. por exemplo. Se ele vender aquele bem, você não pega mais nada, porque depois desfaz a empresa, não consegue receber mais nada. Então, às vezes a pessoa jurídica tem um patrimônio só e antes de que ela se desfaça desse patrimônio, você vai lá e já garante numa execução futura. Podemos falar que é uma constrição cautelar, né? Advindo de um título judicial. Realmente é uma garantia real, né? É uma garantia real. Trata-se de uma garantia real para o credor, não é? E, Alex, existe risco para quem faz essa garantia? Então, o parágrafo 5 do artigo fala sobre a questão
de houver uma reversão da sentença em questão de ter que arcar com os danos sofridos pelo, no caso, o devedor, se houver dano. Porém, a gente fez um levantamento jurisprudencial, isso é muito difícil ocorrer na prática. Então, não precisa ter esse medo de fazer valer o seu direito através da hipoteca judicial. E eu volto a dizer que é uma questão da celeridade. Você não precisa de uma decisão judicial, entendeu? Para poder levar isso ao registro imobiliário e garantir a sua execução futura. Porém, o que eu vejo em relação a isso também, e aí já fugindo um pouco da esfera processual relativo ao caso, eu acho que é uma forma de constrição que você acaba forçando o seu devedor a vir conversar com você, entendeu? Não, peraí, eu estou com um bem hipotecado, mas eu não quero isso, porque eu dependo desse imóvel, porque vai ter excesso, que vai sobrar dinheiro, mas eu não quero que ele venha a ser leiloado ou adjudicado, etc. Então você força, às vezes, o seu credor a vir tentar fazer um acordo até mesmo antes do trânsito em julgado. Mesmo porque você força, porque você vai comunicar o credor que houve essa constrição, certo? Foi bom o Dr. Rogério tocar nesse assunto, porque o que você tem que fazer? A partir do momento que você levou ao registro de imóveis, no caso de imóveis que a gente está falando, você tem, e se for outro bem também, mas você tem que, em 15 dias, comunicar o juízo da ação de sentença de primeira instância de que você procedeu em relação à hipoteca judicial, e o juiz abrirá o prazo para que o executado se manifeste em relação à hipoteca judicial. No entanto, a única coisa que ele, em tese, vai poder questionar, Rogério, é em relação ao valor, se o valor está errado ou não. E aí eu acho que a questão do parágrafo 5, que fala sobre a questão de ressarcimento, dano, é justamente nesse sentido. Porque para você evitar que tenha um dano, você não pode ser desproporcional. Então eu tenho um crédito de 100 mil, mas vou penhorar um imóvel de 10 milhões, por exemplo, é desproporcional. Ou, por exemplo, eu tenho uma execução de 10 mil, vou penhorar um imóvel de 1 milhão. Então eu acho que isso vem como um freio, na verdade, para poder tentar evitar excessos e a desproporcionalidade. Então, exatamente isso. Nesse parágrafo 5º, a gente analisa ali a questão da má-fé, né? Da litigância de má-fé. Ele pode responder por danos? Sim, se tiver má-fé. Mas isso é uma tendência hoje no judiciário, né? Coibir a má-fé. A pessoa, por má-fé, exagerar na tutela. E por conta disso que eu entendo que... Na prática, o que eu faço? Até para poder preservar o meu cliente e também não entrar nessa questão. Com o requerimento, eu faço uma planilha de cálculos e apresento junto com o requerimento ao cartório de imóveis dentro da sentença, informando inclusive os índices de atualização, no caso aqui em São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que não haja lá no futuro, assim, não, você usou de má fé, pôs um valor a maior. Não, eu cumpri estritamente o que a sentença está dizendo. Alex, e interessante, o inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, do 495, ele diz o seguinte: mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Também. Olha que interessante, você continua fazendo a constrição. Mesmo que numa apelação o juízo receba essa apelação em efeito suspensivo. Você pode fazer, entendeu? Ou seja, é um instrumento processual. O objetivo é garantir a execução. É a cautela, então, né? É por isso que não incide a questão suspensiva. Pelo menos fala assim, não, eu tenho isso daqui para receber, eu quero me precaver para receber no futuro, então separa isso daqui para mim. Basicamente, fugindo um pouco do juridiquês, é nesse sentido. Então, essa é a dica que a gente queria trazer hoje, puxando para a questão imobiliária, e eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para os advogados, entendeu? Que atuam na área de execução, poder fazer valer
o seu resultado do trabalho em um processo, entendeu? E dar satisfação final para o seu cliente, porque no fundo o que o cliente quer o quê? Quer receber o dinheiro dele. Então eu acho uma ferramenta bem legal, com bastante efetividade, no caso, eu acho que isso é o principal, a efetividade da ação que eu digo, do ato de você levar essa hipoteca judicial ao cartório imobiliário. Do procedimento, né? Procedimento. De protocolo no AI e obter essa cautela da posterior tutela jurisdicional, né? Então, da garantia do crédito, que é o nosso objetivo. Então, esse é o vídeo de hoje, entendeu? Sobre o assunto que a gente queria estar trazendo, essa ferramenta espetacular dentro do Código de Processo Civil, que garante a execução, uma ação bem efetiva, e é mais uma informação que a gente traz ao nosso público, e a gente espera que vocês continuem nos prestigiando, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho, e agora com a novidade de que a gente também tem esse conteúdo audiovisual, a gente vai ter em podcast também. Então, se você quiser ouvir, fica mais fácil. Às vezes poder ouvir num carro, com a hora que está dirigindo, é um jeito novo da gente estar levando informação sobre o mercado imobiliário para vocês aí. Obrigado, gente. Obrigado.